A graça e a paz, queridos amigos, queridos irmãos, é uma grande honra estar com vocês aqui mais uma vez para falarmos mais um pouco acerca da intimidade com Deus, intimidade com o Senhor Jesus, intimidade com o Espírito Santo. Veja bem, o Espírito Santo é Deus em ação aqui na Terra e tudo que nós fizermos aqui, Ele nos levará até Jesus. Tudo que nós fizermos, tudo que Ele mandar a gente fazer, é para gerar glória ao Senhor Jesus. Ele é o que eu chamo de intermediador entre você e Jesus. Jesus é um intermediador entre você e o Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Paulo, no livro de Coríntios, capítulo 12, ele diz: ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é que ensina tudo acerca de Jesus. E é certo que nós precisamos desenvolver relacionamento. No vídeo passado eu ensinei para vocês um pouco a respeito de desenvolver a amizade e relacionamento íntimo de amizade com o Espírito Santo. Mas hoje eu quero trazer para você uma mensagem e novamente contando a minha experiência, uma experiência que eu tive, para tentar te explicar a importância de desenvolvermos uma amizade, um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Veja bem, quem me conhece sabe que eu toco violão, toco guitarra, toco alguns instrumentos. E há uns 25 anos atrás, 26 anos atrás, eu toquei em uma banda, né, aí do mundo. E na época, um dia eu fui tocar em um lugar e eu peguei uma guitarra de um amigo meu e fui tocar com ela e achei aquela guitarra o máximo. Achei ela muito boa, o som muito bom, o peso, a empunhadura dela assim, era um instrumento bem diferente. E eu perguntei para ele onde ele comprou aquele instrumento. Eu percebi que não era um instrumento de uma marca produzida por série. E ele falou: não, esse instrumento eu mandei fabricar, eu mandei fazer. E eu falei para ele: legal, e quem foi que fez esse instrumento para você? Ele disse: foi um senhor assim, assim, assim. Eu falei: legal, será que você poderia encomendar então para mim? E ele disse: não, eu te levo lá. Só que na época eu tive alguns problemas e eu não podia ir lá, de forma alguma, não tinha como eu ir até ele. Então, esse meu amigo disse: não, pode deixar, eu vou encomendar. Só me fala a cor, essas coisas que você quer, e eu falo para ele. E eu passei todas as características como que eu gostaria do meu instrumento, daquela guitarra. Então aquele homem, aquele meu amigo, ele vai até aquele homem, aquele senhor, leva as instruções para ele e diz: olha, ele quer assim. Aquele homem passa o orçamento e diz: olha, vai custar tanto. E não era um valor barato, era um valor alto até, em relação a uma guitarra, um instrumento comprado numa loja, até mesmo instrumentos de marcas, de nome, profissionais. Esse que foi mandado fazer artesanalmente, ele era até mais caro do que um comprado na loja lá de uma marca profissional. Mas eu queria muito ter algo que era personalizado, que só eu tinha daquilo. E eu resolvi pagar esse valor, eu resolvi pagar esse preço. Eu disse para ele: não tem problema, manda ele fazer que eu vou pagar. E esse meu amigo foi lá e falou: pode produzir que ele vai pagar. Então, quando chegou o dia que estava pronto, eu fui lá e mandei o valor, né? Mandei o dinheiro, ele foi lá, pagou o instrumento e pegou o instrumento e ele trouxe o instrumento para mim. E ali eu peguei aquele instrumento, fiquei muito feliz. E todo mundo olhava aquele instrumento e dizia: nossa, que instrumento bonito esse, que bom. Todo mundo: cara, eu quero um instrumento desse. Primeira coisa, quando eu falava assim: você quer um instrumento desse? Quero. Então custa tanto.
Se você tiver tanto, você pode ter até um igualzinho, ou até melhor. Quando eu falava o preço, todo mundo olhava assim, nossa, é muito caro, quero isso não, eu não quero isso. Não, eu não quero esse instrumento nesse valor, tá caro demais para mim. Enfim, ter algo personalizado, nem todo mundo estava disposto a pagar o preço que eu tinha pago para ter aquele instrumento. Pois bem, passou um tempo, um bom tempo. Um dia eu estava em uma apresentação, numa festa, em um determinado lugar, e eu estava tocando e tal. Quando eu terminou de tocar, naquele intervalo, eu desço ali do trio elétrico e estou ali embaixo e com meu amigo, e aí aquele senhor que fez o instrumento para mim, eu não conhecia ele, eu não tinha visto ele nenhuma vez. Quem fez esse intermédio para receber esse instrumento, para pagar, levar o dinheiro que eu estava pagando, quem fez foi esse meu amigo. Pois bem, aí eu estava lá embaixo e aí esse meu amigo olha aquele senhor passando, ele olhou para mim e falou, Ricardo, olha só, tá vendo aquele senhor ali? Eu falei, sim, ele que fez o instrumento, ele que fabricou o instrumento. Eu falei, sério, eu vou lá falar com ele. E eu saí todo empolgado na direção dele, afinal fui cumprimentar aquele homem que fez um instrumento que para mim era orgulho, ninguém tinha aquele instrumento e todo mundo que olhava, elogiava. Eu fui lá conversar com ele. Quando eu cheguei perto dele, eu falei, oi, tudo bem com o senhor? E eu até falei o nome dele na época, seu Manuel. Falei, ô, seu Manuel, como é que o senhor está? E imediatamente ele olhou para mim assim com uma cara de, quem é você? Aí eu falei, eu sou o Ricardo. Ele, que Ricardo? Aí eu falei, eu sou o Ricardo, você fez um instrumento para mim, eu tô tocando hoje com o instrumento que você fez para mim, eu paguei para você fazer um instrumento para mim. Ele olhou para mim, continuou olhando meio seco assim, falou, tá bom, e se eu olhasse o instrumento eu saberia, mas você eu não conheço, me desculpa, mas que bom que você gostou do instrumento. E aí ele virou as costas e foi embora. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, como o homem é ignorante. Foi o que eu pensei naquele dia. Fiquei até triste com a forma que ele me tratou. Mas olha só, trazendo essa realidade para o dia de hoje, isso que aconteceu comigo, trazendo para o dia de hoje, ter as bênçãos de Deus é a coisa mais fácil que existe. Você precisa pagar o preço. Esse negócio de dizer, o preço já foi pago na cruz, o preço da salvação foi. Agora, conquistar algumas coisas, você precisa pagar sim um preço. Conquistar dons, unção e autoridade é a coisa mais simples e mais fácil que tem. Porém, você precisa pagar um preço. As pessoas às vezes olham pra gente, olham os nossos vídeos, eu nem vou me colocar, mas vou de outros grandes homens de Deus. Eles veem a conquista desses grandes homens de Deus e todo mundo quer. Uau, eu queria ser assim, eu queria ser usado por Deus a ponto de pôr a mão em uma pessoa e vê-la sendo curada. Mas a verdade é que quando a gente fala qual é o preço disso, quase ninguém quer pagar. E quando a gente fala de preço, é alto. O preço é alto, mas nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. E quando a gente fala de preço, às vezes a pessoa acha que é só dinheiro. É dinheiro também, mas não é só isso. Tem uma outra moeda chamada tempo, e esse tempo é a moeda mais cara e mais valiosa do planeta. Todas as pessoas do planeta, Deus deu a mesma quantia dessa moeda, dessa moeda para todos, deu a mesma quantia, 24 horas. Ninguém tem 25 horas num dia, todo mundo tem 24 horas por dia. Alguns pegam esse tempo, essa moeda, e eles trocam ou investem no que eles querem. Aquela moeda que é o tempo, você pode trocar por dinheiro, inclusive. Você pode trocar por qualquer outra coisa. Quando você fica um tempo, investe um tempo orando ao Senhor, você na verdade está trocando o teu tempo por intimidade com Ele.
Quando você pega aquele tempo e começa a ler a Bíblia, e quanto mais tempo você dedica em leitura da Bíblia, mais conhecimento você tem. Você está trocando o teu tempo por conhecimento. Quando você trabalha numa empresa e lá você trabalha 8 horas por dia, certo? E 22 dias por mês. No final do mês o teu patrão te paga em dinheiro. Ele te pagou por quê? Não é porque você é bonitinho. Na verdade ele pagou pelo tempo. Você trocou o teu tempo por dinheiro. É assim que acontece. Ok? Então a gente paga um alto preço. E o preço que a gente paga muitas das vezes é em tempo. A maioria, quase sempre é em tempo. Ainda que eu troque meu tempo por outras coisas e essas outras coisas eu invista na minha vida, no meu ministério. Só que nem todo mundo está disposto a pagar isso. Receber dom é a coisa mais fácil. Você só precisa pagar o preço. Dons são, na verdade, instrumentos que nós conquistamos de Deus, por meio do Espírito Santo. Ele nos traz. Jesus, que é o dono, então o Espírito Santo vai e traz até nós. São instrumentos, são presentes, são coisas que nós precisamos conquistar. E é muito fácil isso. Mas a Bíblia diz que por meio dos dons espirituais nós podemos curar os enfermos, expulsar os demônios, nós podemos ganhar pessoas para Jesus por meio dos instrumentos, que são os dons espirituais. Mas presta atenção nisso. Usar um instrumento que você pagou um preço para conquistar não é garantia de que você conhece o dono do instrumento. Não é garantia que você conhece quem criou aqueles instrumentos. Então, olha só o que a palavra de Deus diz, e foi quando me deu um alerta acerca disso. Em Mateus capítulo 7, do versículo 21 em diante, vai dizer o seguinte. Me acompanha nessa leitura. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que palavra interessante. Muitas pessoas eu tenho visto dizendo, eu sou usado por Deus, eu tenho dons, eu curo enfermos, eu expulso demônios, eu faço isso e faço aquilo. Eu tenho visto muita gente usando os instrumentos que foram criados por Deus, mas que não conhecem Ele. Mais do que simplesmente você usar um instrumento, é você conhecer aquele que criou aquele instrumento. Posso te dar agora um outro exemplo, para você entender o que eu estou falando. Outro dia eu conversando com um amigo meu, eu perguntei para ele assim, você tem carro? Ele disse, tenho. Eu falei, qual é o seu carro? Ele falou, o meu carro é um Fiesta. Eu perguntei, de qual é a montadora? É da Ford. Eu falei, que bom. Eu falei, esse carro, quem você ganhou ou você comprou? Ele falou, comprei, trabalhei muito, paguei caro, mas comprei. Eu paguei um preço caro e ele é meu. Falei, ótimo. Esse carro é um instrumento, é um veículo de locomoção que te leva para onde você quer. Ele, sim. E você pagou por isso? Ele, paguei. Eu falei, ótimo. Me responde uma coisa, você conhece o dono da Ford? Ele parou, ficou me olhando e falou, não. Eu falei, pois é. Em relação às coisas de Deus é a mesma coisa. Tem muita gente se alegrando porque recebeu ou comprou ou conquistou alguma coisa dele, mas na verdade no grande dia não conhece Ele. No grande dia Ele mesmo vai dizer, não vos conheço. Eu espero que esse ensinamento
possa ter tocado o teu coração e ter despertado você a desenvolver um relacionamento e conhecer realmente, conhecer cada vez mais profundo e conhecer mais perto e conhecer de verdade aquele que cria os instrumentos. Sabe aquele senhor que desenvolveu, que criou a minha guitarra, que fabricou a minha guitarra? Depois daquele dia eu fui lá novamente, lá na fábrica dele, e eu encomendei outro instrumento. Depois daquela guitarra que ele fez, depois daquele dia que ele disse que não me conhecia, eu devo ter encomendado para ele mais, eu acho que 4 instrumentos. E ali eu desenvolvi uma amizade com ele. Desenvolvi uma amizade. Hoje, se você for lá e perguntar para ele se ele me conhece, ele vai dizer, eu conheço ele. Eu fiz 5 instrumentos para aquele rapaz. Então é isso que nós temos que fazer. Mais do que pagar o preço para ter os dons, para ter unção, para ter autoridade, nós devemos desenvolver um relacionamento com ele, para que no grande dia ele olhe a gente, às vezes lá no final da fila, e diga, ei, você, vem aqui para frente, porque você eu conheço. É isso que ele quer contigo. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado você. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Eu quero te fazer 2 pedidos agora. O primeiro deles é, se fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve em nosso canal, tem um sininho aí, clica nesse sininho, ativa as notificações, assim todas as vezes que nós liberarmos um vídeo novo, você vai ser notificado. Compartilha com os teus amigos, tá? Compartilha com todas as pessoas e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Gostou dessa Bíblia? Bonita, né? Agora nós acabamos de lançar a nossa loja virtual. Aqui na descrição desse vídeo nós vamos deixar o link da nossa loja virtual. E lá você pode estar adquirindo. Temos vários modelos da nossa Bíblia. Olha só, vários modelos muito bonitinhos. Você pode estar adquirindo. Assim você vai ajudar esse ministério e cada vez mais longe, comprando equipamento para entregar um conteúdo mais relevante para você, tá bom? Ó, beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Para a igreja um pouquinho da experiência que você teve ontem quando o Espírito Santo tocou em você. Eu caí, né, como sempre, mas eu não sentia nada nas pernas e a dor que eu estava nas costas não tenho mais. E hoje eu falei para o marido, eu não tenho nem a dor de cabeça. Aplauda esse nome. Qual é o nome é Adenilson. Adenilson, o que você tinha, o que aconteceu quando você chegou, o que Deus fez na sua vida? É uma dor que eu tinha no joelho. Estava me incomodando a semana toda. Deu muito esforço e curado. A dor sumiu,